Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus nos abençoe. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal do Facebook do Centro Espírita Alvorecer. Boa noite, Luiz Mário, é um prazer tê-lo conosco. E nós vamos para a iniciar, lição 34, prossigamos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Se te imobilizas na estrada, a pretexto de amarguras acumuladas ou de ofensas recebidas, lembra-te de Paulo, o apóstolo intrépido, que, sobrecarregado de problemas, não se resignava a interromper o trabalho que o mestre lhe conferira. O amigo providencial da gentilidade não se entretinha a escutar os remorsos que trazia do seu tempo de adversário e perseguidor do Evangelho. Não lamentava os amigos descrentes da renovação de que fornecia testemunho. Não se queixava dos parentes que o recebiam empunhando o azorrague da expulsão. Não se detinha para lastimar a alteração dos afetos que a incompreensão azedara no vaso do tempo. Não cultivava a volúpia da solidão porque lhe faltasse a bênção do tálamo doméstico. Não se fixava nos espinhos que lhes ferreteavam a alma e a carne, não obstante eles a existência. Não para o objetivo de reclamar contra as estradas do caminho. Não se concedia férias de choro inútil ante as arremetidas do mal. Não se demorava na rede de elogios sobre o fascínio da ilusão. Estava nos impedimentos. Seguia sempre na direção do alvo que lhe cabia atingir. Assim também nós, endividados ou pecadores, pobres ou doentes, fracos ou inábeis, desiludidos ou torturados, uma coisa façamos. Assim, todos os tropeços, prossigamos sempre adiante, olvidando o mal e fazendo o bem. A página oferecida por Jesus, por Emmanuel, convidamos a todos a reunir os pensamentos, os sentimentos, elevando aos mais altos em direção a Jesus. A misericórdia nesses momentos tão atribulados que passamos, pedindo que nos fortaleça o ânimo, que nos dê coragem, que nos ampare e que derrame sobre nós e sobre toda a humanidade os seus bálsamos de luz que dulcificam as nossas feridas, as nossas dores. Agradecer o amparo e a presença da espiritualidade maior que conosco aqui está, reunidas no mesmo ideal de servir a Jesus. Ampare, também nos fortaleça, que possam incluir o nosso querido irmão Luiz Mário, posição da noite, trazendo, Senhor,
do seu evangelho de luz, as lições que damos, e que possamos aqui derramar, possa se espargir por cidade, os asilos, orfanatos, nas ruas, nas penitenciárias, enfim, Senhor, sobre toda a terra. Te agradecemos as bênçãos derramadas, pedindo, Senhor, pedindo a sua permissão dos amigos espirituais que nos rodeiam, que nos intuem, que nos amparam, mas, sobretudo, a permissão de Deus, Pai Criador de todos nós, para iniciarmos a nossa tarefa da noite de hoje com nossos corações agradecidos. Muito obrigado, Jesus. Muita paz, meus irmãos. Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre, em nome de Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Então, que página de incentivo para todos nós, né? Emmanuel vem apresentando Paulo de Tarso, nada menos, nada mais, né? Mostrando de que maneira Paulo se comportava diante do Evangelho e diante das tarefas que fora ali incumbida por Jesus, abraçando-a de todo o coração. Então, que nós possamos seguir esse exemplo do grande apóstolo, né, do disciplinador do Evangelho do Cristo, para que possamos prosseguir também para o alvo, que é Jesus, que é o Evangelho do Senhor, né? Esse entendimento maravilhoso que a doutrina espírita nos dá, aclarando e abrindo esse leque de compreensão que a nos traz, né? Os ensinamentos claros de Jesus. Então, que nós possamos estar fortalecidos, todos nós. Não só nós que estamos no trabalho diretamente, mas todas as pessoas podem trabalhar para Jesus aonde se encontram inseridas. Não só nós, mas toda a humanidade, todas as pessoas, porque Jesus, né, espera que nós façamos a nossa... Mais uma vez, Luiz Mário, muito obrigado para a gente encerrar juntos. Eu passo a palavra para... Boa noite, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É com muita alegria que a gente vem essa noite trazer uma palavra do nosso Evangelho. Hoje, para nós, está o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, no item benefícios pagos com a ingratidão. Esse capítulo é uma página especial, uma página dedicada, né, à caridade, à prática da pura caridade, da verdadeira caridade. Né? Caridade que Emmanuel vem esclarecer para nós que é o amor em movimento. Né? É a movimentação, é a lógica do amor praticado na sua maior expressão em relação a todos aqueles que convivem conosco. E não menos importante, essa paga, né, esse reconhecimento, mas que guarda algumas características importantes, alguns detalhes importantes. Eu preparei para nós um estudo para a gente compartilhar e entendermos esse mecanismo maravilhoso de amor ao próximo. Para que a gente possa iniciar o estudo, eu queria primeiro definir o que vem a ser benefícios, né, que é o plural de benefício. É o mesmo que vantagens, subsídios, benfeitorias, favores, né? São ações, são benefícios, são entregas que nós fazemos ao próximo, ao outro, ou a quem quer que seja, de modo a beneficiá-lo, de modo a dar a ele alguma coisa que ele nos pede, que ele demanda. Né? E a ingratidão é a ação, a qualidade de quem é ingrato.
ou seja, a ausência da gratidão, né? É a falta do reconhecimento. A ingratidão, ela se manifesta através do caráter das pessoas, né? Se proporciona um resultado insatisfatório, ela não compensa, né, ao trabalho, ao esforço despendido. Isso é o conceito da palavra ingratidão. E é interessante isso, porque para que a gente possa entender ingratidão, a gente tem que preconizar ou esperar a gratidão, o reconhecimento daquilo que nós fizemos. E aqui que vem a grande reflexão de tudo que a gente pode pensar em termos de doutrina espírita, né? Se nós formos no livro Vinha de Luz, nós vamos encontrar uma página de Emmanuel lá muito significativa. Em cima de uma passagem aos Romanos de Paulo de Tarso, né, chamada Dívidas de Amor. Essa página, ela tem, para mim, Luiz Mário, um significado muito importante. Ela representa um marco na nossa, uma linha divisória mesmo no nosso aprendizado de doutrina espírita. Porque ela tem por trás dela uma amplitude tão grande, uma dimensão tão grande, que eu confesso aos irmãos que na minha limitada compreensão, que eu ainda sou um andarilho, iniciante nesse processo, eu não consegui encontrar os limites dela ainda. Para aqueles que a querem conhecer, eu convido, né, para que a procurem no Vinha de Luz, Dívidas de Amor. Mas lá, o prefácio, né, da texto é Paulo aos Romanos, né, e o Paulo fala assim: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Então, mas o engraçado e o interessante aqui é que o Paulo começa: dai a cada um o que deveis. Então, no desenvolvimento do texto, né, ele traz para nós assim, ó: todos nós guardamos dívida geral de amor uns para com os outros. Mas esse amor e esse débito, né, se subdividem através de inúmeras manifestações. Então, a cada momento de nossa existência, a cada instante em que nós somos clamados a oferecer a alguém algo, a dar de nós algo a alguém, né, nós estamos ali resgatando essas dívidas. E ela não tem uma dimensão, não tem uma régua. É a cada um o que nos pede. Então tem aqueles que nos pedem imposto, né? E aí dai a César o que é de César, vamos pagar os impostos. Tem aqueles que exigem de nós respeito, porque se julgam superiores a nós, e nós devemos para eles respeito. Essa citação de Paulo aos Romanos, ela é um código universal de humildade, de entendimento do nosso real papel nesse processo de evolução num planeta de provas e expiações. Ainda nessa linha, né, lá no finalzinho, ele dá um código de comportamento para todos nós. Ele fala assim: o homem comum, quer dizer, todos nós, todavia, gravitando em torno do próprio eu, do egoísmo, no clima de egoísmo feroz, escravos de nós mesmos, escravos do eu, cerramos os nossos olhos à necessidade dos outros. É como se na nossa tela dimensional, que são as nossas vistas, diante dos nossos olhos, tivesse uma cortina e que não nos permitisse enxergar nada além do que aquilo que a nossa mente processou, nada mais do que aquilo. E o mundo passasse desapercebido à nossa volta, e uma série de coisas vão acontecendo e a gente não vai entendendo ou não vai percebendo isso. E são coisas, são fatos que nós deveríamos guardar um nível de gratidão enorme, né? Um nível de gratidão muito grande. Nos pequenos detalhes, né? Então, para termos uma dimensão disso, há pouco tempo, fazendo uma conta tola aí, para que a gente possa ter na nossa mesa um ovo frito, todos nós gostamos de um ovo, né, mexido ou frito no café da manhã, mas para você
ter esse ovo frito, né, na sua mesa. Essa história começou lá no campo com um cara que criou uma galinha, essa galinha botou um ovo, esse ovo foi coletado, esse ovo foi separado, foi selecionado, esse ovo foi transportado por seres, trago até as unidades de distribuição, a unidade de distribuição entregou isso no supermercado, alguém foi ao supermercado e pegou esse ovo para você, fez essa compra, né? Embalou isso para você, tratou com todo carinho, você trouxe isso para dentro de casa e alguém do seu lado preparou esse ovo. Mas esse ovo a ser preparado, alguém deixou o gás lá, alguém trouxe a água, alguém preparou a panela, ou seja, é uma rede, uma conexão fantástica de entrega, né? É uma rede de conexão incrível de benefícios no dia a dia que nós vamos recebendo e não damos a menor importância a isso. Nós entramos num banheiro, tiramos a nossa roupa para tomarmos um banho e a gente liga a torneira e espera que a água caia e que esteja quente, né? O máximo que a gente faz, como todo ser humano, é botar o braço lá de baixo para ver se a água está quente, na temperatura agradável. E tomamos um banho sem perceber o quanto de trabalho, quanto de benfeitores ocultos por trás de nós fizeram com que aquela água chegasse até o nosso ambiente, até o nosso banheiro. É uma reflexão. Então, isso não tem dimensão. Isso expande numa forma monstruosa, mostrando quanto de gratidão nós deveríamos ter para com essas pessoas. O quanto de gratidão nós deveríamos ter para com essa natureza maravilhosa que Deus nos deu. E muitas vezes somos verdadeiros ingratos, porque nem percebemos isso. E esse é um tema, então, que para que você possa desenvolver e entender a grandeza dele, você tem duas abordagens analíticas, né? Darcy Ribeiro, o professor Darcy Ribeiro, né? Ele tinha uma frase que eu gostava muito, né? Quando alguém discutia algumas coisas, ele falava assim: você tem o seu ponto de vista, que é a vista a partir do seu ponto, mas podemos ter uma vista a partir de um outro ponto. E discutir esses pontos de vista são importantes. Esse tema ele exige uma abordagem analítica sobre dois prismas. Um, do benfeitor, aquele que pratica de forma espontânea, de forma benevolente, né, a caridade. E a ótica do beneficiado, que é aquele que demandou aquela benfeitoria, que demandou aquela obra, aquele serviço, aquele atendimento. São dois pontos de vista distintos, porém, que precisam ser convergentes, eles precisam migrar para o mesmo canal, para que sejam princípios doutrinários legítimos. Então, sobre a ótica do benfeitor, trabalhando isso aí um pouquinho, né, nós não erramos quando damos muito de nós. Isso é princípio, né? Na realidade, parece-me que na maioria dos casos nós ainda damos pouco. Sempre há uma oportunidade de dar um pouquinho mais, né? Até porque a caridade ela tem uma dimensão ampla, muito ampla. Não é só a parte financeira, né? Não é só a parte material. A caridade tem dimensões. Depois da vinda de Jesus e a explicação, o entendimento que ele trouxe a nós, a caridade adquiriu dimensões assim bastante diferentes, bastante especiais. E então nós não erramos quando damos de nós, muito pelo contrário. Precisamos dar. Erramos, sim, quando esperamos o reconhecimento. Aqui talvez esteja a nossa grande falha, né? Nosso grande equívoco. Esperar reconhecimento por alguma coisa que, por dívida de amor, fizemos. Ou seja, alguém nos cobrou alguma coisa, nós estamos naquele momento resgatando e passando essa imagem de credor. E isso é um erro, um equívoco lastimável, lamentável sob qualquer circunstância, né? Meus queridos, ninguém dá
o que não tem. É impossível alguém dar o que não tem. Por isso que se você dá amor, significa que no seu interior o amor está ali dentro. Se a pessoa não te deu o reconhecimento, é porque o não reconhecimento está dentro dela. O egoísmo ainda mora dentro dela, reside ali dentro. Esse entendimento para nós é fundamental. E eu gosto muito do Haroldo Dutra, numa palestra dele, eu ouço quase todas, gosto demais das abordagens que ele traz, mas numa de suas palestras ele usou a seguinte expressão: vivemos em um mundo injusto. Por natureza, né, por condição de provas de expiação, justiça não é alguma coisa da vivência, da convivência desse mundo. Né? É um mundo injusto. Pessoas sofrem, né? Pessoas estão. Nós agora estamos vivendo um momento triste da nossa história. Né? Se não é a doutrina espírita abrir os nossos olhos, como é que nós vamos compreender quase 4.000 mortes por dia? Né? Um negócio assim. Incalculável, imponderável e impensável num passado não muito distante. Quando nós poderíamos pensar num número desse? Mas isso sinaliza injustiça para todos nós. Né? Porém, ele conclui, né? Vivemos em um mundo injusto onde não há injustiça. Por quê? A cada movimento desse ciclo, a cada movimento desse planeta, a cada ciclo de nossa existência, nós estamos realmente pagando dívida de amor, como diz Paulo de Tarso lá atrás. Estamos resgatando elas. Então, o que aos olhos humanos parece injusto, aos olhos de Deus é a justiça divina se fazendo presente. Né? E aí nós temos que compreender isso. Principalmente nos nossos revés. Principalmente naquilo que nos incomoda. Né? Então tem uma equação, eu até preparei aqui um material para mostrar para vocês, mas por falta de total habilidade tecnológica, eu e o Inácio aí sofremos, não conseguimos projetar esse trem, não. Mas vamos lá, né? Então essa é uma equação que fala que a sua satisfação, ela se dá através de um fenômeno chamado resultado. Então, não preciso, para quem já viveu isso, para quem já passou por isso, dimensionar a grandeza, a satisfação da caridade praticada. Não tem coisa mais doce do que você ver um olho sofrido ao receber um apoio, uma mão amiga, a cesta básica, um dinheiro, qualquer coisa que caracterize uma demanda dela para nós. Esse resultado ele não tem preço, não tem paga. Dentro de nós um mecanismo, uma endorfina espiritual, sei lá, um mecanismo de total realização toma conta de nós e aquilo é um prazer enorme, é uma satisfação muito grande de ajudar alguém. Essa equação deveria ficar aqui. Porém, o nosso egoísmo, né, o nosso despreparo com relação a essas questões espirituais, aumenta um pouquinho mais essa equação e a gente coloca que o resultado é essa satisfação menos a nossa expectativa. Ou seja, aquilo que eu esperava. E aí é que complica tudo. Né? Aí complica tudo. Quando você coloca expectativa nisso, é o que você está esperando, você colocou ali naquela sua ação um termômetro. E espera que a temperatura chegue naquele termômetro, que a partir desse momento, se o resultado não for no mínimo igual à sua expectativa, vem a sua frustração, vem a sua decepção. Então a pessoa não correspondeu ao que você esperava dela. Aí a tua expectativa ficou acima do resultado. Aí você está deprimido, você vai cobrar da pessoa, vai ficar insatisfeito, ficar aborrecido. Mas notem o seguinte, né? Quem realmente feriu você? Alguém que se comportou conforme o seu nível educacional, às vezes não reconhecendo de forma adequada o que você fez por ela, ou às vezes não vendo a grandeza daquilo que você fez por ela, ou a sua expectativa. Quem realmente te feriu?
Foi a pessoa ou foi a sua expectativa? E a resposta é muito direta, né, meus queridos? Claro que foi a sua expectativa. Tudo aquilo que você esperava, não aquilo que você entregou. Então é como se nós mesmos fôssemos artífices das nossas dores com relação a isso. Não permitindo que a caridade pura e completamente voluntária e completamente isenta de retribuição fizesse parte do nosso dia a dia, do nosso coração. Né? E aí lá no Evangelho, o irmão espiritual, os irmãos espirituais perguntam para nós, né, que deve se pensar, né, dos que recebendo a ingratidão em paga de benefícios, quer dizer, a ingratidão como pagamento dos benefícios, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos. Então, a pessoa toma a decisão de não contribuir mais com aquilo porque foram ingratos com ele. O trataram mal, não reconheceram sua grandeza e por aí vai. Ou seja, a sua expectativa com relação àquilo ali estava muito maior do que realmente entregaram para ele. E aí o irmão espiritual é muito direto, né? Sempre muito bacana isso. Eles são muito dóceis e extremamente precisos. Né? Nesses, há mais egoísmo do que caridade. Sem dúvida. Né? É o bem feito desinteressadamente, é o único que Deus aprova, é o único que a doutrina espírita alimenta e nos forma. Né? É o bem liberto, é o bem que liberta, é o bem que ampara e liberta, tanto o benfeitor quanto o que recebeu, o beneficiado. A verdadeira caridade, ela tem que ser libertadora, ela não pode esperar nada. Ela tem que dar muito mais. Esse é o princípio, é a ótica sobre o benfeitor, meus irmãos. Então, quem ainda espera, né, na terra a recompensa pelo bem que pratica, infelizmente, não vai encontrá-la na espiritualidade. Não vai. Sem chance. Por quê? A paga já foi dada. Ele recebeu aqui na terra. O orgulho dele foi alimentado. As televisões fotografaram, os jornais pegaram. Então, acabou. Está feito. Está pago. Né? Agora, a grande questão é, essa dívida de amor foi resgatada? Com certeza não. Com certeza a espiritualidade irá cobrar dele isso nesse processo. Irá cobrar dele essa questão no seu desencarne. Ele vai responder por isso com toda certeza. Não tem como fugir dessa lei de causa e efeito e das dívidas de amor que ele mesmo está criando para ele. Ainda no texto, né, os irmãos espirituais esclarecem para nós: ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se a sua gratidão do beneficiado vô-lo houvesse pago. É uma relação de crescimento para você e para ele. Né? É claro que tudo é de acordo com as nossas obras, tudo é de acordo com o nosso conhecimento, e muito será cobrado daquele que muito foi dado. Nós, espíritas, nós, detentores desse livro maravilhoso, desses ensinamentos maravilhosos, teremos que responder muito mais por isso do que um pobre ancião, muitas vezes desprovido até de uma cultura ou de uma formação escolar mais adequada, reage no nível dele. Lá atrás nós falamos sobre isso. Né? Cada um dá o que tem. Tem gente que a natureza dele é ser agressivo, tem gente que a natureza dele é ser ingrato. E é um processo, ele está a caminho, é um irmão a caminho. Ele vai passar por esse processo todo, ele vai desenvolver isso, e lá no futuro será um espírito liberto, como qualquer um de nós. Porém, nesse momento, ele exige de nós essa compreensão. Né? E muitas das vezes, a ingratidão das pessoas para conosco são testes, né, a experimentar a nossa real convicção. São testes a buscar em nós realmente os fundamentos. Se nós somos realmente espíritas, né? Se nós realmente nos espiritizamos, né?
Se nós nos tornamos espíritas, na acepção da palavra, o que é ser espírita, buscar essa reforma íntima de forma adequada. Né? E tem de certeza absoluta, mas tem de certeza absoluta que a sua benfeitoria, embora não reconhecida, ela é uma semente. Ela foi semeada e ela vai dar frutos muito em breve. Para aquele que recebeu e principalmente para você que praticou. Não temos por onde fugir disso. Essa é uma verdade suprema, é a lei da caridade e do amor. Né? Agora, quando a gente olha pela ótica do beneficiário, há também que fazermos algumas considerações importantes. Porque tem momentos, como eu expliquei já no comecinho, que nós somos beneficiários. Nós recebemos caridade de todos os lados. E ela vem transformada de várias formas. Não é porque financeiramente você é um cara bem posicionado, tem tudo que quer, tem um carro do ano, consegue ter as melhores televisões, ser um deputado em Brasília, né? Que você não depende da caridade alheia. Isso é uma ignorância fantástica, né? Você não é uma ilha de excelência num planeta de provas e expiações. Muito pelo contrário. Você, como todas as pessoas, tem nesse poder, tem nesse dinheiro, mecanismos entregues a você por Deus para que você semeie amor, plante virtude, plante caridade. E se você não está fazendo isso, você vai responder por isso. Porém, para que você consiga fazer isso, tem atrás de você um exército de benfeitores. Um exército de benfeitores cuidando de você, dando a você uma série de benefícios que você, sem perceber, paga com ingratidão. Porque o primeiro estágio seu é não reconhecer isso. O primeiro estágio nosso é esse. Né? Então, a gratidão é uma manifestação de humildade, meus queridos. Ser grato é prática de humildade. Ser grato é entender, né, que você não está preso somente aos bons acontecimentos. Absolutamente. Nós temos que ser gratos a tudo que nos acontece. Se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, o momento que nós estamos passando com a pandemia é um enorme aprendizado. É um momento de muita reflexão, de mudança da nossa personalidade, de entendimento do nosso real papel numa sociedade doente. Mas nós já sabíamos disso. Nós estamos no mundo de prova e expiação, nós vamos esperar o quê aqui? Né? Esperar o quê de quem? Então temos que esperar de nós mesmos. É uma atitude de conciliação, de união, de aproximação, de tolerância. A intolerância tomou conta dos nossos relacionamentos sociais. Há um índice de estresse alimentado por vários fatores, mas há um índice de estresse muito grande, perigoso, delicado, que nós, espíritas, precisamos trabalhar primeiramente dentro de nós. Não adianta eu querer trabalhar isso na cabeça do Bolsonaro, na cabeça do Lula, na cabeça do deputado A, do jornalista B. Eu tenho que trabalhar isso em mim. A mudança do mundo começa por mim. Essa tranquilidade tem que estar dentro de mim. Eu tenho que construir esse amor. E, a partir da minha construção, influenciar. E permitir, né, que essa humanidade toda possa, junta, crescer e evoluir, porque é o único caminho, é o caminho correto. Então, ser agradecido a todas as possibilidades que a vida nos dá, nos bons e nos maus momentos. Tudo em nossa vida vem alicerçado em conhecimento, vem alicerçado de verdades eternas, vem acompanhado de dívidas de amor. E alguém que dá valor ao que o mundo tem, proporcionado a você. Então você está aqui agora e, pelo amor de Deus, recursos enormes são mobilizados diariamente para você viver.
Meu querido, a grande reflexão e a grande paga, né, a grande gratidão, vem com a resposta da pergunta que eu vou fazer para você agora. Você tem retribuído isso ao mundo? Você tem, através das suas atitudes, do seu comportamento, da sua entrega, devolvido isso ao mundo? O mundo tem recebido de você, com a mesma intensidade, o respeito e o carinho com que ele tem te tratado? Essa é a grande reflexão desse pagar com ingratidão o que recebemos. Né? Ainda, né, nesse sentido, o irmão espiritual fala para nós que os benefícios acabam por abrandar os mais sofridos corações, que podem até ser negados ou esquecidos neste mundo, mas lá na pátria espiritual, essas coisas serão cobradas de todos nós. Né? Cadê a sua gratidão por tudo aquilo que lhe foi pago? E aí, meus irmãos, existe uma citação de Emmanuel aqui, já chegando ao final do nosso... já partindo aqui para o final da nossa noite, né? Nessa mesma página que eu recomendei vocês a lerem, Dívidas de Amor, eu quero reforçar a leitura e o estudo dessa página, muito maravilhoso, mas Emmanuel comenta para nós sobre essa importância, né, dos resgates dessa dívida. E ele, numa página chamada Ingratidão, né, em que ele trabalha o texto explicando a nossa postura diante da ingratidão, ele cita algumas frases que eu quero compartilhar com vocês para encerrarmos e levarmos como mensagem da nossa noite. Né? À frente de toda dificuldade e de toda prova que a vida possa lhe oferecer, né, abençoa sempre e faz o melhor que possas fazer. Então, o próprio André Luiz, né, no caminho, no Conduta Espírita, né, onde não podemos ajudar, façamos silêncio. Né? O silêncio é uma prece. A postura nossa tem que ser sempre de apoiar. Nosso irmão Cortella, que eu também gosto muito, professor, palestrante, né? Ele tem uma página dele que ele fala, né? Faça o melhor que você pode, com o melhor que você tem, no momento em que você está. Então não tem alternativa, né? Não há limite, né? Não há limite. Você pode fazer sempre o melhor no momento que você quiser. Então, dê sempre o melhor de você, com as condições que você tem e onde você estiver. A segunda citação que eu gostaria que a gente levasse, né, sobre esse momento: ajuda aos que te compartilham a experiência. Ajuda a todos que estão do seu lado, mesmo aquele transeunte que passa na rua ali com você. Ora pelos que te perseguem. Esses são muito importantes. Eles mantêm sua vigilância. Né? Respeite-os, porque você tem com ele dívida de amor também. Sorria para os que te ferem, porque o ferimento foi seu, né? É algo dentro de você. É algo que você precisa trabalhar. É sempre a construção interior nossa que dá essa paz, né? Tiago fala para nós, né? O fruto da justiça semeia-se na paz para os que vivem a paz. Então, você precisa viver isso dentro de você. Se alguém ainda tem a capacidade de te ferir, é porque você ainda precisa trabalhar você, não ele. Ele é problema dele. Você precisa trabalhar você. E desculpe todos aqueles que te causam injúria, né? Ou te provocam isso. É como Jesus fala mesmo. É preciso amar e servir um pouco mais. É preciso estar pronto para entender o limite do próximo e trabalhar o nosso limite. Né? Compreender a sombra alheia e tentar diminuir a nossa sombra. E
ele fecha dizendo que a humildade é a chave de nossa libertação. É na humildade que nós vamos encontrar, né, as alternativas, né, as saídas para nossas dificuldades, para nossas angústias. Bem, meus queridos, então, era nesse nível, é essa a mensagem que eu gostaria de deixar para nós hoje. Esse capítulo é lindo do Evangelho, essa página é maravilhosa. Entender os mecanismos da gratidão é para nós fundamental. Entender como construir em cada um de nós essa gratidão perene, viver isso intensamente, construir isso no nosso dia a dia, sermos disso uma bandeira, entendermos que, de novo, quando você abrir o chuveiro da tua casa, tem um monte de gente que te ajudou para aquela água correr ali. E você não tem noção do quanto que esse universo, quantos anos de universo foram necessários para aquela água estar à sua disposição. Então, sermos gratos pela vida, gratos pela oportunidade, e aproveitando, quero em gratidão agradecer a todos pela audiência e atenção nessa página de hoje. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Eu vou devolver a palavra ao nosso irmão Inácio. E mais uma vez agradecendo ao nosso irmão, eu peço Luiz Mário para fazer a prece de encerramento para a gente, gentileza. Jesus, bondoso e amado Mestre, a Ti agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por esses momentos de paz, união e tranquilidade. Suplicamos, Senhor, que esse momento de júbilo possa ser levado aos nossos lares, a cada canto desse planeta, desse país, onde o sofrimento impere. Que a Tua paz possa abrandar os corações mais brutos e que essa paz possa renovar a energia dos benfeitores, para que juntos possamos construir uma encarnação e um planeta cada vez melhor. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.